Shalom, irmãos, graça e paz. É com muita gratidão, muita alegria que eu trago para vocês a segunda parte da nossa mensagem Saindo do Poço, que é uma série de mensagens que nós começamos a conversar. Semana passada nós iniciamos a nossa série de mensagens falando sobre a mulher de Samaria, que teve aquele encontro ali no poço com Jesus, onde ela teve grandes revelações e grandes lições foram aprendidas naquela conversa, naquele coaching entre a mulher e Jesus. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de conversar tão diretamente com o mestre, não através de parábolas, mas olho no olho ali, revelações maravilhosas foram feitas para aquela mulher. As lições que nós começamos a aprender naquele texto na semana passada foram três. A primeira é: poço ou fonte de água viva? Vai depender de como seu coração está, como você vai encarar a situação. Com Jesus, sem Jesus. Com Jesus, fonte de água viva. Sem Jesus, pode ser um poço de dor, sofrimento, agonia, desespero. Então, o que define seu momento e aonde você está é como você vai encarar aquele momento. Fonte ou poço. A segunda lição que nós tiramos daquele texto é exatamente a que diz: Jesus quebra paradigmas. Jesus quebra protocolos para ir buscar um pecador. Ele naquele poço quebrou 2, 3 protocolos para ir falar com uma mulher samaritana. Ele quebrou o protocolo para salvar aquela mulher. Então Jesus quebra protocolos para salvar vidas. E o terceiro poço, o terceiro problema, a terceira situação, a terceira lição que nós tiramos dessa situação, dessa conversa entre a mulher e Jesus é: seu passado fica no poço. A mulher mencionou Jacó para afrontar o nosso mestre Jesus, porém ela tinha de frente o futuro que era Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ela desafiou: podes tu ter mais água do que Jacó, nosso pai, que alimentou seu gado, seu povo, todo aquele poço? Porém Jesus estava falando da água viva, de uma fonte inesgotável de água que transbordava do ser daquela mulher. Então, olha para o futuro, sempre, não fica pegado no passado. Sai do poço, deixa o passado no poço, desapega desse passado e segue adiante com Jesus. A nossa quarta lição é: o poço é lugar de cuidar do seu espírito. Quando Jesus fala com aquela mulher, ele menciona que ele tem a água da vida na qual ela nunca mais sentirá sede. Automaticamente a mulher lhe dirige a palavra dizendo: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise mais voltar a esse poço. Naquele momento ela estava totalmente preocupada com a sua vida material. Por quê? Primeiramente, ela estava preocupada em não sentir mais sede. Se Jesus desse da água, ela não sentiria mais sede. A segunda questão, ela estava preocupada com a labuta diária de não precisar mais ir àquele poço buscar água. Todos os dias, a hora sexta, ela saía e ia até aquele poço buscar água. E aquele poço também trazia um sintoma de vergonha para aquela mulher. Pensa bem, uma mulher que naquele tempo havia tido 6 maridos e um não era dela, ou seja, 5 mais 1, 6 não era dela. Um não era marido dela. Aquilo era meio que uma vergonha, então ela meio que se escondia para ir àquele poço. Então quando ela ouviu Jesus falar que teria uma água, que não seria mais necessário ela voltar àquele poço, ela sentiu algo carnal aonde a sua vergonha seria escondida. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava interessado em recuperar a alma daquela mulher. Ele estava interessado em mostrar a água, a fonte da vida, para que a alma dela se salvasse e não o corpo. Jesus é muito mais preocupado com a nossa alma, então muitas vezes nós focamos tanto nas coisas materiais, só que Jesus está muito mais focado em salvar a nossa alma, conectar o nosso espírito ao Pai. A mulher muitas vezes talvez era maltratada naquele poço, mas Jesus tinha algo muito mais especial do que somente salvar a carne daquela mulher, tirar aquele maltrato, tirar aquela vergonha. Jesus tinha salvação para ela. Jesus estava muito mais focado em lhe dar a água, que ela seria salva, do que tirar aquela vergonha. Mesmo ele tendo feito isso de forma surpreendente, naquele momento ela queria que ele entendesse, que Jesus é o Salvador, que Jesus pode nos trazer a água da vida eterna. Então aprenda, no poço é lugar de sarar a ferida das almas, é ficar quietinho, é deixar Jesus cuidar das suas feridas. Ele vai revelar talvez feridas que você nem soubesse, mas ele vai curar. Então,
deixa no poço, deixa Jesus tratar das suas feridas. Deixa Jesus tratar das feridas que você tem na alma, aquela mais profunda, que te impede de caminhar, que te impede de ser feliz. Jesus vai tratar essas feridas com você quando você estiver no poço, quietinho, acolhado, encolhido, envergonhado. Jesus vai vir colocar a mão na tua cabeça e falar: eu sei pelo que você está passando, meu filho, eu vou curar a tua alma. Assim como Jesus fez com aquela mulher, ele curou a ferida da alma, ele revelou os problemas que ela tinha e curou. Jesus vai fazer isso contigo no poço, ele vai revelar e vai curar. Então no poço é o lugar aonde nós seremos curados na alma. Poço é lugar de falar pouco, muito pouco mesmo. Se notarmos na conversa, a mulher samaritana ela começa falando muito, supondo sobre Jacó, sobre se Jesus tem condições de tirar água daquele poço. Ela começa afrontando e desafiando o mestre, de forma até irritante, digamos assim. Ela desafia o mestre e fala muito mais do que o mestre, fala muito. Ela traz algumas informações para o mestre, mas ela não está disposta a ouvir o que o mestre tem a falar. Por inúmeras vezes ele fala e ela não entende, porque ela não está disposta a ouvir o que o mestre tem a falar. Até que de sobremaneira, e até vou te dizer com muita paciência, ele revela sobre a vida dela. E a partir desse momento, ela reconhece que Jesus é o Senhor. E a partir desse momento, ela reconhece que Ele é o Messias. E sim, começa a ouvir a voz do seu Salvador. Então, irmãos, no poço é lugar de falar pouco, muito pouco, ficar quietinho. É lugar de entrar no seu quarto, trancar a porta e você e Deus conversarem, mas muito mais você ouvir do que falar para Deus. É a oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a tua vontade. É difícil, mas no poço é lugar de ouvir muito. Aquela mulher só conseguiu alcançar a redenção, só conseguiu alcançar a salvação quando ela escutou o que o Messias tinha a dizer. Muitas vezes a gente vai para frente de um computador, desabafa no Facebook, desabafa no Twitter, desabafa no Instagram, desabafa até mesmo com amigos que nem são tão amigos, não querem tanto o nosso bem como dizem que querem, mas esquecemos de desabafar com Jesus. Com gemidos e dores inexprimíveis, o Espírito Santo está ali esperando para ouvir as nossas dores. Ele está querendo catar as nossas dores, as nossas lágrimas e levar para o cálice do Pai, para levar para perto do Pai. Porém, a gente esquece de fazer isso, a gente esquece que Jesus é o Salvador das nossas vidas. Falamos tanto e não ouvimos. Aquela mulher falou, e até o momento em que ela resolveu ouvir, Jesus lhe trouxe uma revelação maravilhosa. Muitas vezes Deus, Jesus, o Espírito Santo estão com uma revelação maravilhosa para nossas vidas, mas nós falamos tanto, murmuramos tanto, esquecemos de ouvir a Jesus, que essa revelação não chega. Irmãos, no poço é lugar de ouvir, ficar calado e ouvir. A revelação só chega quando nós escutarmos a voz do Espírito Santo. O poço é um lugar escuro, e quando é escuro, nós não temos muito o que ver, então nos resta ouvir. Por isso Jesus nos deixa lá por um tempo maior, até que a gente escuta a voz dele. O poço é lugar de escutar. Uma das coisas que fica bem claro nesse texto: o poço pode ser um lugar de revelação. Revelações maravilhosas, como que essa mulher recebeu, que 2000 anos depois é tão real, é tão viva quanto ela tivesse recebido há 10 minutos atrás. É tão atual, é tão contemporânea como se ela tivesse recebido 10 minutos atrás. Ela recebeu a mensagem que diz: haverá o dia em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. E importa que quem o faça em espírito e em verdade. Pouco importa se é na Judéia, se é em Samaria, se é em Jerusalém, se é em templos suntuosos, se é em São Paulo, se é numa pequena igreja. O importante é que quem adore em espírito e em verdade. E essa mulher recebeu essa revelação maravilhosa que Jesus não fez nem mesmo para seus apóstolos. Ela recebeu essa revelação de forma impactante, maravilhosa, talvez uma das maiores revelações que mudou a história da igreja até em certas partes, permitindo que as pessoas adorassem a Deus não somente em Jerusalém ou somente naqueles montes. Hoje em qualquer lugar é possível adorar a Deus.
Em época de pandemia, as igrejas estão fechadas e nós podemos adorar a Deus nos nossos lares, podemos adorar a Deus através de lives no YouTube, podemos impactar as pessoas de imensas formas e inúmeras formas, porque ela recebeu aquela revelação da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, também é um lugar de revelação. E por último, para terminarmos, o poço pode ser um lugar de redenção, e ele deve e ele será um lugar de redenção. Conforme lembramos, ela era uma mulher que já tinha 6 maridos, sendo que um não era dela, e a escondida naquele poço, na hora sexta ali, buscar água, com medo de chacotas, com medo de muitas vezes ser até de forma física atormentada, porque como as pessoas não tinham ela em boa índole, era uma pessoa que não estava em boa índole com a cidade, era uma pessoa envergonhada pela cidade. Então para ela, aquele era um lugar de vergonha. Toda vez que ela precisava chegar naquele lugar, aquele era um lugar de vergonha. Seria muito melhor se ela pudesse ficar em casa, como ela pediu a Jesus, a água chegasse até ela em casa, mas aquele para ela era um lugar de vergonha. Só que o mestre estava chegando para trazer a redenção. E através do encontro com o Messias, ela voltou para a cidade para pregar a palavra, mas agora, através daquela situação, que era uma situação de humilhação, de dor, ela mostrou a todos o que o Messias tinha revelado sobre sua vida, sobre os fatos, e todos através dela passaram a crer, querer ouvir mais de quem era o Messias. E deixaram o que estavam fazendo na cidade, voltaram até aquele lugar onde Jesus fez transbordar fonte de água, fez transbordar palavras maravilhosas para aquelas pessoas, e através do testemunho daquela mulher, que antes era um testemunho de dor, de humilhação, de fracasso, de vergonha, pessoas se achegaram até Jesus, e agora o que era dor passa a ser redenção, passa a ser vitória, passa a ser honra, porque o Messias, através da pregação dela, conseguiu converter milhares de pessoas naquela cidade. Então, ali é o seu lugar de redenção. O poço foi o lugar de redenção daquela samaritana, porque através da pregação de Jesus, ela pôde trazer muitas pessoas até os pés de Cristo. Irmãos, e se você está nessa jornada, a vida, eu creio que todos nós vamos passar por essa jornada, então a primeira coisa que eu te desejo lembre-se que quando você estiver nesse ponto da jornada, o seu momento pode ser de fonte ou de poço profundo, vai depender de como está a sua situação de Deus, como está a sua alma, como está seu contato com o nosso grande Salvador e Senhor Jesus Cristo. Porém, se nessa situação você se encontrar no fundo do poço, porque você não estava bem, não estava em contato com Jesus, lembre-se, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está disposto a te salvar. Ele simplesmente espera que você levante a mão, que Ele vai te tirar do fundo do poço. Pouco importa se você está dentro da igreja, pouco importa se você está na Cracolândia. Levanta a mão como um gesto simples, porque Jesus é muito educado, o Espírito Santo é muito educado, Ele não vai te tomar a força. Ele quer simplesmente que você faça um simples gesto para Ele. Ele está louco de amor te esperando. Um gesto simples, e Ele vai correr até você e vai te tirar do fundo desse poço. O poço para você pode sim ser um lugar de redenção, um lugar de começo, um lugar de vitória, mas desde que você esteja com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu tenho para vocês nessa mensagem. Agradeço muito. Segue na paz, segue com Cristo. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai apagar o selo que há em mim?